Um país que não cuida de sua educação, já disseram isso inúmeras vezes, é uma nação fadada ao fracasso. E hoje este vídeo do portal Contraprosa vai analisar como é que a gente vai resolver a questão das escolas que estão paradas no Brasil e na Bahia, inclusive respondendo algumas questões de alunos, de pais de alunos e até de professores. Como é que nós vamos fazer, se já tem alguma coisa certa, para passar dessa fase para a fase seguinte, que é o retorno às aulas, e como a gente vai fazer com este ano letivo, se está perdido ou não. Eu vou começar respondendo essa pergunta dizendo o seguinte: a menor das preocupações da educação brasileira hoje é com o ano letivo de 2020. Sei que muita gente está se preocupando aí, porque muitos alunos vão, evidentemente, aprender muito menos, ou quase nada. A exceção dos alunos do terceiro ano, que vão fazer Enem em janeiro, e necessitam de um conteúdo, e as escolas terão que acelerar ou providenciar outros meios de fazer com que o professor tenha contato com esse aluno e passe o conteúdo. Eu acredito que as outras séries, embora todo mundo vá perder este ano, não pode se preocupar tanto com a questão de 2020. Porque o nosso problema não é 2020. Nosso problema vem de longe. Nossa preocupação é saber quando é que o governo vai, por exemplo, resolver sérios problemas da educação que vêm de lá atrás, de muito tempo. Um problema nosso foi resolvido essa semana. Nós já temos ministro da Educação. O Milton Ribeiro, que é um pastor presbiteriano, ex-vice-reitor da Mackenzie, foi nomeado por Jair Bolsonaro ministro da Educação. Não sei se ele vai resolver o problema, não sei se pelo menos ele vai colocar a casa em ordem, porque a educação brasileira hoje está uma bagunça. Essa união, ou essa confusão que fazem entre educação e ideologia é preocupante. Será que o Milton Ribeiro vai, quando entrar no Ministério da Educação, pegar a sua ideologia bolsonariana e pendurar naquele prego e entrar como um profissional da educação que com certeza sabe dos problemas que estamos passando e determine a resolução desses problemas, ou ele vai fazer como os outros dois anteriores, que misturaram tudo, fizeram tudo menos tratar da educação brasileira. Então é preocupante. Eu ainda não sei. A única coisa que eu sei desse ministro é que ele prega os castigos físicos como forma de aprendizagem. Uma coisa que é extremamente medieval. Ele, inclusive, fui pesquisar onde ele coloca os seus textos e tudo, e eles já tiraram isso. Você já não encontra mais aí pela internet. Se alguém guardou, mas você não encontra mais. Essa ideia dele de castigos físicos para aprender, não há mais em lugar nenhum. Eu procurei, não encontrei. Se alguém tem guardado, por favor, me mande, porque eu preciso até saber o embasamento teórico que ele prega para chegar a uma conclusão desse nível. Mas o nosso maior problema não é 2020, nosso maior problema não é se esse ano está perdido ou se não está perdido, quanto tempo ele vai durar. Tem muitas soluções. Por exemplo,
Eu acredito que em setembro, se o Brasil já atingiu o platô, se começar a descer ladeira abaixo, esse platô, se começar a descer para atingir um vale, digamos assim, eu acredito que setembro, mais tardar outubro, estaremos voltando, mesmo com algumas restrições, estaremos voltando à sala de aula. E aí vamos cuidar, eu acredito, que vão cuidar inicialmente do terceiro ano, preparando esses alunos, preocupação maior com o Enem, preparando esses alunos, inclusive, para que eles enfrentem melhor o Enem o ano que vem. Os outros alunos do primeiro, do segundo ano do ensino médio, os alunos do ensino fundamental e da escola inicial, primária e as creches, os problemas são menores, porque há uma solução que ninguém nunca tomou, mas poderia ser, por exemplo, esses alunos serem aprovados para a série seguinte, no final do ano, ou em janeiro, ou em fevereiro, quando as aulas terminarem, ou numa data que ficar determinada, até porque os professores praticamente todos anteciparam férias, o ano vai ser emendado um no outro. Então pode ser que esses alunos sejam aprovados para a série seguinte e, paralelo a essa série, sejam feitos estudos do referente ao ano anterior. Então, esse é uma saída, né, que não prejudica tanto o aluno, embora atarefe mais o professor. Mas dá para, até para a gente compensar também esse período que a gente não está em sala de aula. Daria tranquilamente para fazer isso. Ou seja, ainda não se decidiu. Ainda as autoridades não sentaram, não chegaram a um denominador comum, mas esse não é o nosso maior problema. Nosso maior problema é com relação, por exemplo, ao ensino fundamental. 39% das escolas do ensino fundamental, segundo a Fundação Lehman, que traz esses dados mais detalhadamente, apenas 39% tem quadras de prática esportiva, né? Vocês calcularem, laboratório de ciências, que é fundamental no ensino, principalmente no fundamental, ali, o oitavo e o nono ano, e o ensino médio, fundamental se trabalhar com laboratório de química, de física e laboratório de biologia e tal. Apenas 12% das escolas no país têm laboratório. 12%. Nós tínhamos aqui em Heliópolis, no José Dantas de Souza, um laboratório. O número de alunos cresceu estupidamente, tivemos que fechar o laboratório para poder transformar em sala de aula. E vem aí a promessa de que, provavelmente, quando for ampliado, nós teremos o laboratório, inclusive já está no orçamento da escola para comprar todo o material para montar esse laboratório. Mas apenas 12% das escolas do país têm laboratório. Com relação às creches, por exemplo, 60,7% das creches no Brasil têm banheiros adequados. Outro dado incrível, por exemplo. As creches, 34,1% apenas têm berçários. E o pior de tudo é que não temos hoje creches suficientes para atender toda a demanda, para atender todos os necessitados de creches nesse país. E pior ainda é que 82,7% das escolas que oferecem ensino médio não tem laboratório de informática. E quando tem, esses laboratórios são extremamente defasados e deficientes. Então, que país é esse que quer futuro sem investir em educação? Um programa extraordinário, por exemplo, formação de bibliotecas em várias escolas, o programa parou. Os livros que tinham sido selecionados para as escolas, chegaram os primeiros títulos, depois simplesmente desapareceram. O programa está parado.
e tem a verba destinada ao programa. Mas, infelizmente, os nossos ex-ministros acham que leitura no Brasil é coisa de esquerdista. E aí, resultado, não querem abrir mais bibliotecas no país. Outra coisa que a gente não sabe, quase 600 mil crianças de 4 anos estão fora da escola. É a idade fundamental para a criança criar gosto pelo estudo. 4 anos, é a idade fundamental. Tem que ir a criança para a escola. Tem que ir para a creche. Tem que começar ali o processo, né, de educação da criança para que ela fique estimulada a fazer o ensino fundamental perfeito. Hoje tem um dado impressionante que o Brasil tem, que são 99% da população de 6 a 13 anos está na escola. Mas o curioso é que a gente não aproveita essa criança na escola. Esse jovem de até 13 anos que está indo para a escola, portanto, de cada 100 jovens brasileiros, 99 estão matriculados. Desses 99, quase 20%, em torno de 20%, desiste imediatamente. E mais da metade está sendo reprovado. Principalmente em português e matemática. Ou seja, que país tem futuro numa situação dessa? Outra coisa aqui, cerca de 1,7 milhão de jovens de 14 a 17 anos, observe o contrassenso. Se de 6 a 13 anos nós temos 99% na escola, de 16 a 17 anos, de 14 a 17 anos, nós temos 1.700.000 crianças fora da escola. E eu te chamo criança porque 17 anos ainda não é maior de idade, né? Jovens, vamos chamar assim, fora da escola. Ou seja, ele vai para a escola, se desilude com ela, ou a vida lá fora chama esse jovem para ganhar o pão de cada dia, ou ele é cooptado pelo tráfico, ou ele é cooptado pela vontade de ganhar dinheiro, ou ele é cooptado e acaba abandonando a educação, acaba abandonando a escola. E aí não tem país. A nossa mão de obra que tem por aí é desses jovens que abandonaram a escola, e aí mão de obra fácil e farta. Paga-se pouco e o país não evolui. Segundo a Pesquisa Nacional Domiciliar realizada por IBGE em 2015, o dado mais próximo que eu tenho, estudantes de baixa renda entram na escola mais tarde. Estudantes de baixa renda entram na escola muito mais tarde do que a idade ideal. A partir, por exemplo, de 15 anos. Muitos entram na escola depois dos 15 anos. E muitos deixam a escola aos 15 anos para ir trabalhar. Aqueles que entraram cedo deixam a escola aos 15 anos para ir trabalhar. Sobre o PISA, eu tenho aqui dados sobre o PISA, para que os senhores e as senhoras tenham uma ideia. Vamos pegar aqui a média do PISA de ciências. Vamos pegar as últimas 4 que eu tenho aqui. Essas estão oficializadas. Eu não tenho aqui o do ano de 2019. Tenho 2006, 2009, 2012 e 2015. Então, nesses últimos 4 anos, nós tivemos lá atrás, em 2006, em ciências, 390 pontos. Lá embaixo, melhoramos um pouquinho em 2009 para 405. Depois caímos para 402 em 2012 e caímos para 401, em 2015. Portanto, tivemos um crescimento até 2009, depois veio então a queda. Em leitura, língua portuguesa, por exemplo, que é a língua pátria, em 2000 foram 396
Em 2003, 403, subimos um pouco. Em 2006, caímos para 393. Depois voltamos a subir em 2009 para 412. E de lá para cá, 407. E 407 repetido em 2015. E matemática, a nossa maior desgraça, matemática. Em 2003 foram 356. Em 2006 foram 370. Melhoramos um pouquinho. Em 2009, 386, melhoramos um pouco mais. E curioso, em 2012 tivemos uma melhora. Pouca, mas tivemos sobre 389. E em 2015 caímos para 377. O que isso quer dizer? Nosso maior problema é que nós estamos oferecendo escola, mas ela não é de qualidade. E aí tem que passar, temos que parar para pensar a escola pública. Não é ficar discutindo teorias educacionais que nós vamos resolver esse problema. Vamos tentar entender o que é que está errado, o que é que está dando errado, onde nós estamos errando. Porque não é possível conseguirmos hoje saber que no PISA, por exemplo, quase metade, 46%, 47% dos alunos que fazem prova de matemática no PISA está no nível abaixo, não estou falando que está no nível, não, abaixo do nível 1. O nível 1 é o mais baixo. Significa que o nosso aluno está entrando no ensino médio e não sabe fazer uma conta de dividir com um número. Não sabe fazer uma conta de multiplicação. Não sabe ler um pequeno texto. Não sabe escrever. Alguma coisa está errada. Temos que discutir essa aprovação automática. Temos que descobrir essa questão da reprovação. Temos que sentar e discutir essas coisas. Isso é que está doendo a nossa cabeça. 2020 não. Fiquem tranquilos. Nós vamos resolver. E outra, tem muita gente aí alarmando que por causa da Covid-19, por causa dessa pandemia, nossa educação vai ser destruída. Minha gente, ela já está destruída. A educação no Brasil está no fundo do poço. Não é um ano a mais ou um ano a menos que vai resolver o nosso problema, não. A gente tem que começar a descobrir os erros agora, começar a trabalhar nesse sentido, para que a gente, talvez daqui a 10 anos, tenhamos resultados positivos. Nada em educação é rápido. E aí talvez seja o nosso problema. A gente quer rapidez para adquirir o diploma, a gente quer rapidez para adquirir o certificado. Eu vejo aí na internet certificados milagrosos, você faz uma provinha de 10 questões, recebe um certificado como que fez um curso perfeito. Isso aí está nos matando. Porque nada em educação é rápido, é fácil. Tudo é sacrifício. E tem que ser, sabe, como se você estivesse matando um leão todo santo dia. E eu não entendo por que nós não estamos sentando. Porque eu no meu livro Patologias Educacionais do Semiárido Baiano, que está à venda no Amazon, em formato digital, eu digo isso bem claramente. Antigamente nós lutávamos pela melhoria salarial. Ela ainda não está boa. Mas eu vi, na minha cidade, um professor ganhar 17 cruzeiros. O salário mínimo era 54. Me lembro disso muito bem. Depois veio o Piso Nacional de Salário, a coisa melhorou. Hoje, nós estamos vendo o servidor público fazer concurso e não poder ser demitido pelo prefeito, pelo governador ou pelo presidente da República.
Portanto, ele está estabilizado, ele está recebendo um salário que não é lá essas coisas, mas também não é aquela desgraça que recebíamos no passado. E eu esperava que houvesse um crescimento do índice educacional, como houve um crescimento da melhoria das condições do nosso trabalho. E não houve esse crescimento. É o professor culpado? Claro que não. Os próprios membros do Poder Executivo tratam a educação como se fosse uma rubrica apenas do orçamento. Eu fico imaginando prefeitos, por exemplo, na região, que cumprem os X% que são exigidos por lei, os 25%, por exemplo, que são exigidos por lei para gastar em educação, e tem suas contas aprovadas. Mas Deus sabe onde foi que ele gastou esse dinheiro. Escolas aí que, sabe, que precisariam um investimento simples, de alguns milhões de reais, que durariam décadas e trariam benefícios a uma comunidade infinitos. Mas o imediatismo, é a eleição seguinte, é a preocupação com a reeleição. É isto que importa hoje. E educação, que é uma coisa gradual, lenta, que vai nos trazer benefícios muito lá adiante. Ninguém se preocupa. Mas esse ano, está todo mundo preocupado. Não se preocupe não, minha gente. Isso é coisa fácil de resolver. O problema é quando vamos voltar e se ao voltarmos ao batente, se nós vamos discutir seriamente o que se passa na educação brasileira. Porque não é possível um país como esse estar amargando os últimos lugares. É uma vergonha o que você lê na internet hoje, o que se escreve hoje na internet. E gente que tem ensino médio. Não são erros, minha gente, comuns de concordância aqui e ali, que a gente comete no dia a dia, não. Parece que eles falam outro idioma que não a língua portuguesa. Então sabe, é vergonhoso para um país que é a 8ª economia do mundo, está lá atrás, amargando os últimos lugares na educação. Este é o nosso problema. Portanto, eu espero que com a nomeação do novo ministro e com a volta que vai acontecer, espero em breve, acredito nas minhas contas e vontades, porque a gente às vezes as contas não batem com as nossas vontades. Acredito que setembro, aqui na Bahia, a gente estará em sala de aula. E eu espero que secretários municipais, os futuros prefeitos dos municípios, comecem a encarar. Aí falam aí que, mas a escola em tempo integral vai solucionar. Não vai. A escola em tempo integral é apenas uma ferramenta. E uma boa ferramenta que a gente tem que utilizar. Agora, não vai resolver o problema se os vícios continuarem os mesmos. Não vai resolver. Pode botar educação integral, pode botar 24 horas. Você não pode ensinar a quem não quer aprender. Os nossos jovens não querem aprender, com raríssimas e honrosas exceções. Porque eles se acham desobrigados a isso. A sociedade não cobra lá fora dele inteligência, conteúdo. A sociedade não está cobrando. Uma sociedade que não cobra intelectualidade de ninguém não pode cobrar nada de educação. Se o nosso povo lá fora valoriza estas coisas, leitura, sabe, intelectualidade, é outra história. Nós estamos num país que educação é como se fosse um passatempo ou um mal necessário. Não estamos levando a sério. Leitura desse país é brincadeira.
Quando você chega a uma venda de um livro a 1.000 exemplares, meu Deus do céu, é um best-seller. Num país desse com 210 milhões de pessoas. E a gente vê um país como a Islândia ali, pequenininho, menor que a população de Aracaju. Todo mundo lê, todo mundo, não tem analfabetos na rua. Não tem gente que não domine conhecimentos básicos. E eu não estou aqui dizendo que todo mundo tem que ter nível superior, não, viu? Daqui a pouco vão dizer, não há necessidade de ter nível superior. Nível superior, eu diria, é para quem quer seguir carreira no estudo, quem quiser seguir uma profissão. É possível estar no ensino médio, ter uma profissão digna e não desmerecer a educação. O problema hoje no Brasil é que não querem nem concluir o fundamental. Não querem nem concluir o fundamental. A gente tem que dar uma opção bem clara a este povo, bem clara a eles. Olha, você quer ser um profissional, quer um estudo rápido para você se aperfeiçoar, está aqui, você conclui o ensino médio, vai fazer ensino técnico. Você quer ser médico, advogado, professor, você vai ter que fazer nível superior. Então a gente tem que dar essa opção a essa pessoa. Nós não estamos dando nenhuma delas. Porque o nível superior, para muita gente aí, é distante. O ensino médio, fundamental e médio, é completamente frágil. Não está formando ninguém para nada. Há algumas mudanças que, se forem colocadas em práticas com seriedade, nós vamos ter lá na frente os resultados. Mas, por enquanto, está tudo, sabe, distante, muito distante daquilo que a gente possa chamar de progresso. Portanto, é isto para hoje. Aqueles que tiverem algumas dúvidas, podem, por favor, fazer as perguntas nos comentários, mas vamos parar por aqui, o vídeo já está longo. Um abraço a todos, espero que vocês se associem ao canal Contra a Prosa Orlando Vato Lima. Clique lá, faça as suas inscrições, clique no sininho para receber os novos vídeos. Um abraço e até uma outra oportunidade.